Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja Deus por estarmos aqui, adorando ao Senhor, cantando esses cânticos ao nosso Deus. Já estava com saudade de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Sabemos que ainda estamos nessa correria do dia a dia, com todo esse isolamento social, com todas essas prevenções. Mas em qualquer momento da nossa vida, não podemos deixar de crer naquele que pode nos renovar a cada dia, como cantamos aqui nessa noite. Aquele que está sempre olhando para nós, aquele que está sempre disposto a nos ajudar. E nós estamos aqui, nesta noite, reunidos. Nós aqui em poucas pessoas na igreja. Você aí em seu lar com a sua família. Creia que, como nosso irmão Luiz acabou de dizer, nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Rei, Salvador, Redentor, está no controle de todas as coisas. Precisamos crer nisso, confiar nisso, ter essa disposição em nossa vida. Está difícil, está apertado, a afronta é grande, os inimigos são muitos, mas Deus está ao nosso favor para nos dar vitória. E para dar sequência a esse culto, quero ler com os irmãos a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, onde Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Estamos vivendo um momento de guerra. Guerra essa que estão todos declarando o inimigo invisível. Mas o crente sempre lutou com o inimigo invisível. O adversário da nossa alma, da nossa vida, o diabo, nosso adversário com os seus anjos, sempre está também tramando contra nós. E ele é invisível. Mas o Deus que nós clamamos é o Deus que pode vê-lo, que pode destruí-lo, que pode nos dar vitória. E nesse texto que nós vamos ler aqui, nesta passagem bíblica, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, onde Deus dá a vitória a Josafá, a Bíblia nos diz assim, a partir do verso 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Porventura és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir? Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, na nossa angústia,
e tu nos ouvirás e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e um dos moradores de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos a ti. E toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banias, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem para a ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, Rei nosso, Deus nosso, o Senhor é quem vai na frente da peleja, a guerrear, a nos ajudar. Como nós ouvimos aqui também, lá em Salmos, no início do culto, é o Senhor que adestra nossas mãos para a guerra. E nessa hora nós estamos aqui, ó Deus, clamando o seu santo nome. Pedimos, ó Deus, assim como o Espírito ali usou grandemente o profeta, nos usa também grandemente nesta hora, para que essa mensagem venha de encontro aos nossos corações, e todos nós possamos ser grandemente abençoados, renovados, fortalecidos pela Tua Palavra. Deus abençoe cada um de nós que aqui estamos, os nossos irmãos que estão em seus lares com as suas famílias, aqueles que vão passar de repente aqui em frente à igreja, mesmo com a porta fechada, que eles possam ouvir a Tua voz, a Tua palavra, os nossos vizinhos, o nosso estado de São Paulo, o nosso Brasil, que seja grandemente abençoado por Ti nessa noite, porque cremos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e vai nos dar grande vitória nessa noite. Vamos sair para pelejar, mas o Senhor vai na frente a guerrear e nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O que nós temos aqui é um momento de guerra, um momento de peleja, um momento de batalha. Não vamos entrar no contexto histórico, e sim aquilo que o Senhor fez através de um clamor, através da obediência. Sabemos que hoje eu e você estamos numa batalha diária. Vemos isso diariamente ao nosso redor. Pessoas comentando, pessoas com medo, pessoas desesperadas, pessoas angustiadas. Mas nós temos que crer que existe um Deus no céu capaz de nos livrar deste mal e qualquer outro que vier sobre nós. Aqui pela história nós vemos que se juntou alguns inimigos contra o rei Josafá, que pessoas o cercaram. Era grande o número de inimigos, era grande a afronta que o rei Josafá ia passar, era grande o momento
de guerra. A angústia em seu coração era notada. O momento de temor chegou em sua vida. O momento que ele, de repente, não esperava, veio. E nós vamos entender em alguns versículos aqui, que o Senhor nos dá, muitas vezes, essa grande provação, mas nos dá uma direção a seguir. A Bíblia nos diz que não vem sobre nós tentação, senão humana, mas com isso o Senhor nos dá o escape. Mas eu preciso me posicionar como guerreiro de Deus, como pregador do Evangelho, como anunciador de boas novas, como filho de Deus, que eu não vou abaixar a cabeça diante desse inimigo. Nós vamos tomar as medidas, mas nós não vamos deixar de olhar para aquele que nos formou, porque é dele que vem a nossa salvação. O inimigo era grande, o povo que estava contra Josafá era grande. A notícia chegou até o seu coração, mas eu quero aqui profetizar: quanto maior o inimigo, quanto maior a guerra, quanto maior aqueles que se levantam contra nós, maior também é a vitória que Deus vai nos dar. E nós vamos ver aqui no versículo 2 de 2 Crônicas 20, a seguinte coisa: então vieram alguns que deram a Josafá, dizendo, darem um aviso, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar. Então Josafá temeu. Quando nós recebemos alguma notícia que nos traz preocupação, angústia, como homens, nós vamos temer. Não podemos fugir dessa grande realidade. Não podemos deixar e negar isso na nossa natureza humana. Que quando nós ouvimos uma notícia triste, que quando nós ouvimos uma notícia de perseguição, que quando nós ouvimos uma notícia de enfermidade, nós vamos temer, por dar muitas vezes vazão à carne. Mas aí a Bíblia aqui nos dá a seguinte coisa: e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda a Judá. Josafá temeu a notícia que vieram trazer. Olha, Josafá, estão se reunindo, já estão prontos, já estão perto, os inimigos são muitos. Josafá temeu ao ouvir essa notícia, ao ouvir esse aviso, mas ele tomou uma grande posição aqui. Ele não ficou murmurando pelos cantos, ele não ficou acuado pela notícia, ele não ficou mais agachado ou sentado ou de braços cruzados esperando o que ia acontecer. A Bíblia nos diz aqui que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto podemos achar, invocar enquanto Ele está perto. Alguns dias atrás ou meses atrás, logo na virada do ano, eu vi e muitos presenciaram. E até numa pregação um dia eu disse que fazia tempo que eu não via, pastor Itamar, a igreja de Cristo fazendo o culto da virada. E esse ano de 2020, o povo de Deus se pôs a buscar, se pôs a adorar. Quantas igrejas eu vi fazendo o culto da virada, próximo às 10 horas, culto da virada, nós vamos adorar, nós vamos buscar, nós vamos glorificar, e nós não sabíamos desta guerra que estava por vir, mas o povo de Deus, eu creio e não tenho dúvida nenhuma, que guiado pelo Espírito Santo,
já começaram a se preparar, em orar, em buscar. Assim como nós vemos aqui o rei Josafá, recebendo uma notícia dificílima, que trazia e trouxe consigo um temor, mas ele não ficou de braços cruzados. O que ele quis fazer era buscar ao Senhor, apregoou um jejum a toda a Judá e Jerusalém, a mostrar para o povo: olha, os inimigos são grandes, nós não temos forças, mas o nosso Deus será conosco. E nós vamos ver a sequência aqui. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Igreja de Cristo, quanto tempo fazia que nós em nosso lar não nos reuníamos para adorar ao Senhor? Quanto tempo em nosso lar nós não nos reuníamos para ler a Bíblia com a nossa família? Quanto tempo em nosso lar não dávamos ouvido àquilo que precisamos fazer? Olha, ajunta a sua família na mesa, ore, pregue, junto, meditem na palavra. E chegou toda essa guerra. Chegou esse vírus enviado do diabo, pensando que ia fechar também as igrejas, e o culto iria acabar, o povo iria se desviar. Mas não, o povo de Deus. E é maravilhoso poder ver isso através da internet. Quantos homens de Deus estão se reunindo, pregando a palavra, cantando louvores. Quantas famílias estão em seus lares, reunidos, buscando ao Senhor, exaltando a Deus, pregando um para o outro, jejuando. Veio o inimigo, veio a notícia: todos serão contaminados, vão morrer muitos, portas das igrejas fechadas, comércios fechados, empresas fechadas. Mas ali está o povo de Deus, reunido, adorando, buscando ao Senhor em novidade de vida. E por esses dias eu ouvi algo, não vou me recordar o nome do pregador, e até mesmo norte-americano. E eu tomei posse daquela bênção, não ouvindo do que ele estava falando em inglês, porque eu não sei inglês, mas a tradução. Um pastor jovem. E ele pregou e anunciou e profetizou a seguinte coisa sobre o nosso país, sobre a nossa nação: que no Brasil vai ter um avivamento tão grande, vai ter uma força tão grande espiritual, que será o celeiro do cristianismo. O Brasil vai se converter, tanta gente, tantas pessoas que estavam afastadas vão voltar para buscar ao Senhor, que as igrejas irão ficar pequenas. E eu creio nisso, porque o povo de Deus está voltado, mesmo diante dessa adversidade que está colocando medo. Assim como Josafá temeu aos seus inimigos, muitos de nós tememos a essa enfermidade, mas o Senhor vai nos dar vitória. Eu creio nisso. E o nosso Brasil, esta nação, mesmo com toda essa confusão de vírus, de política, de economia, as pessoas vão se voltar para Deus e nós veremos grandes conversões, e as igrejas de Cristo serão totalmente lotadas de vidas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Assim eu creio, igreja. Assim precisamos crer.
Não é um vírus do diabo, enviado do diabo. Não sei se por guerra política mundial. O que eu sei é que nós servimos a um Deus vivo. O que eu sei é que nós buscamos um Deus que pode nos livrar. Enquanto isso, nós estamos em nosso lar, Luiz, buscando ao Senhor, ouvindo as lives, ouvindo os cantores cantarem louvores a Deus, nos alegrando em família. Quando podemos, estamos na igreja em número pequeno, mas eu creio que este mal enviado do diabo tem hora e data para acabar. E nós vamos nos reunir com as portas da igreja escancaradas, e vidas se achegarão a esse Deus. Tinha um cântico que cantávamos antigamente, que eu não vou calar nos meus lábios, eu vou profetizar. Precisamos profetizar que este mal será extirpado, aniquilado, destruído da nossa nação e das outras nações. Assim como aqui o rei Josafá começou aqui a dizer a seguinte coisa: em sua oração, em seu clamor, em seu desabafo a Deus, ele diz assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Na tua mão há força, na tua mão é poder, e não há quem te possa resistir. Josafá começou a falar com Deus e com a congregação, a olhar realmente para o céu de glória. E eu e você, meu irmão, que muitas vezes estamos acuados em nosso lar, nós estamos passando mais o período de quarentena, mais o período de momento de ficar em casa, reclamando, murmurando ou falando com Deus. Aproveitando que muitos de nós não estamos trabalhando como era para trabalhar. Será que nós estamos realmente a fim de buscar a esse Deus, como o rei Josafá aqui estava a buscar? Mas, irmão Márcio, está ficando difícil. As contas vão chegar. A dificuldade ainda parece que vai aumentar. Irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, não olhe para as circunstâncias, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Nós não somos guiados por vista, somos guiados pela fé. Se o rei Josafá tivesse se entregado e falado assim: nós não venceremos, nós não vamos ganhar essa batalha, não adianta ir enfrentar, eu vou desistir, eu vou me entregar, deixa eles saquearem tudo. Não. Josafá se pôs de pé na congregação, diante da grande dificuldade, começou a buscar ao Senhor, se pôs de pé na congregação, e começou a falar com Deus. E ele continua aqui a dizer a seguinte coisa: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós não nos apresentaremos diante dessas coisas, e diante de ti,
pois do teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. A certeza da vitória estava surgindo no coração deste homem. Quero profetizar na minha e na tua vida, que a certeza da vitória está e precisa estar contida em nosso coração. Difícil. Tá ruim. Os inimigos se levantaram. A enfermidade chegou. O mal chegou. Mas nós precisamos crer num Deus que, se eu clamar, o buscar de todo o meu coração, irmão Juraci, Ele vai me livrar e vai te livrar e vai livrar esse Brasil deste mal. Eu creio nesse Deus. Eu creio que esse Deus está vivo e está de pé, como o nosso Redentor, irmã Karen, para nos dar vitória, para nos dar força. Entendemos que se eu buscá-lo, se eu colocar diante dele a minha situação, ele vai entrar com grande provisão. Aí ele continua dizendo aqui, vou pular alguns versículos. Versículo 11. Eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura o julgarás? Olha o que ele diz aqui. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos a ti, ou fitos a ti. Que maravilha! Josafá abriu e rasgou o coração diante de Deus. E aí entrou a grande provisão divina. E quando nós começamos a clamar, que quando a nossa fé é o combustível em nossa vida, o Senhor age com o seu Espírito Santo. E aí a sequência aqui nos diz a seguinte coisa: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. E aí o versículo 14 nos dá a seguinte coisa: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. E Jaziel disse: dai ouvido a toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Quando nós somos movidos pela fé, a buscar a esse Deus, irmão Juraci, o Espírito Santo, Ele intercede por nós. E aí o que nós acabamos de ouvir aqui, Karen, que Josafá de pé na congregação, as mulheres de pé, as crianças, todos que ali estavam, o Espírito Santo de Deus levantou um profeta ali e trouxe a grande resposta da busca do rei Josafá. E eu quero profetizar na minha e na tua vida, que aquilo que eu estou fazendo em meu lar, que aquilo que você está fazendo em seu lar, que o pastor Itamar está fazendo aqui conosco, na nossa igreja, o Espírito Santo de Deus vai nos dar direção, vai nos dar resposta sobre este mal, em nome de Jesus. E nós vamos ter o nosso coração tranquilizado, nós vamos ter a nossa alma saciada,
nós receberemos de Deus o refrigério na alma. Não é essa adversidade que vai nos fazer negar a Deus, que vai nos fazer negar o Senhor Jesus, que vai nos fazer tirar de nós o Espírito Santo. Essa enfermidade, este mal do diabo, veio para levantar um povo forte, porque diante da provação, da tentação, o povo de Deus está buscando. E quando nós buscamos ao Senhor, a vitória é certa. A bênção de Deus é certa em nossa vida. Mas, irmão Márcio, eu estou buscando a Deus em minha casa. Maravilha, continue buscando com a sua família. Coloque louvores de guerra. Coloque cânticos espirituais na sua casa, com a sua família. Alto, cante, marche, busque. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos dar a direção. E essa enfermidade, este mal, outros que sobrevier de repente sobre nós, sobre a igreja de Cristo, cairão por terra em nome de Jesus. Porque a Bíblia aqui nos diz que Deus não tirou Josafá da guerra, da batalha. Fez ele guerrear, mas deu a grande esperança. No versículo 17, diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, o adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos filhos dos coroatitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém, irmãos? Buscai ao Senhor, jejuar, louvar ao Senhor, se colocar de pé como guerreiro. Não vamos ser livrados deste mal sem enfrentá-lo, mas nós não vamos enfrentar este mal sozinho, nós vamos enfrentar na força do nosso Deus, nós vamos guerrear este mal na força e no poder do nosso Deus, que nos garante a vitória. Olha, igreja de Cristo, nesta peleja não tereis que pelejar, é o Senhor que pelejará por vós. Tome posse dessa bênção. Mas, irmão Márcio, eu já ouvi isso 1000 vezes. Escute 1001, mas creia que esse Deus está aqui para nos dar vitória, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos capacitar, para declararmos que Ele é nosso e nós somos dele, para declarar que Ele está ao nosso redor, nos ajudando, nos fortalecendo, nos instruindo, nos capacitando. Estamos lutando, sim. Estamos guerreando, sim. Mas não podemos perder a esperança em modo algum, em momento algum.
Porque a nossa luta, ela não é fácil. A nossa luta, ela não vem fraquinha. Mas nós temos a garantia do nosso Deus. Nós temos a garantia daquele que estará conosco na batalha. Nós temos a garantia, como nós ouvimos aqui, vou dizer novamente, como o pastor Itamar iniciou o culto, é o Senhor que adestra as nossas mãos para guerrear. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é poder, Ele é escudo e broquel para aqueles que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Precisamos crer, irmãos. Precisamos lutar como soldado. Soldado não luta de cabeça baixa. Soldado não luta sem se armar. Nossa luta não é contra a carne, como a Bíblia nos diz. Nossa luta não é contra o sangue, como a Bíblia nos diz. É contra as potestades e os principados, o príncipe desse século da maldade, é contra as hostes da maldade que estão nas regiões celestiais. Mas aí o Senhor nos dá uma armadura para guerrear. O Senhor nos dá essa armadura. Então não se desespere. Não fique desesperado. Não entre em conflito com a sua mente, com o seu coração. Mas creia que como esse Deus deu vitória ao rei Josafá, o instruindo, quando ele rasgou o seu coração, em nós, Senhor, com aquilo que nós temos de estratégia de guerra, com as nossas forças, com os nossos braços, com aquilo que nós temos em nosso redor, não é possível, ó Deus, é impossível, Senhor, lutar contra esses milhares e milhares, mas eu quero, meu Deus, que o Senhor fique sabendo algo aí no céu, que é o lugar da tua habitação, que é o lugar da onde o Senhor está, que os nossos olhos não vão olhar para a esquerda, que os nossos olhos não vão olhar para a direita, nem para trás, nem na frente, nem para olho algum, mas os nossos olhos, os olhos do povo de Deus estarão fitos em Ti, e eu creio que o Senhor vai nos livrar, que o Senhor vai nos dar vitória. Como é maravilhoso poder ouvir testemunho de vidas que estão sendo restauradas. Quantos crentes estão voltando para a casa de Deus, irmão Juraci? Por esses dias eu fiquei sabendo de mais um homem de Deus que estava afastado e retornou para o seu lar, para a sua casa, porque a sua esposa e os seus filhos começaram ali a fazer cultos domésticos em sua casa, com os que ali moravam, e quando esse pai chegava, ouvia aqueles cânticos, ouvia a palavra, e se reconciliou com o Senhor. Olha que maravilha! Não foi assim com o filho pródigo? Saiu, desperdiçou, mas quando ele caiu em si, ele voltou para onde? Para a sua casa, e houve festa na sua casa. Faça uma festa espiritual em sua casa, em seu lar, com a sua família. Deus é conosco para nos dar vitória. Deus é conosco, irmãos. Somos soldados de Cristo. Precisamos marchar. Temos Jesus como o nosso general. Dá até para cantar, Luiz, aquele cântico? Nosso general Jesus Cristo. Nós vamos cantar esse cântico. Vocês vão ouvir uma voz bonita aí. Não será a minha, será a do Luiz, que está aqui ao meu lado. Mas preste bem atenção, que será grandemente abençoado a minha vida e a sua vida. Se você aí em seu lar puder se colocar de pé, nós aqui na igreja também vamos nos colocar de pé, os poucos irmãos que aqui estão, nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar esse cântico de guerra,
que nosso general é Jesus Cristo. E você aí no seu lar, com a sua família, se coloque de pé, no meio da sua sala, não sei se você está no quarto, não sei onde você está, toma aí as providências aí, fique de pé, saia dos cantinhos, vem para o meio, como aquele homem da mão mirrada, que fala lá em Marcos. Jesus falou para ele assim, olha, vem para o meio, sai das pontas, vem para o meio. E ele foi curado. Você aí no seu lar, não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, quantas famílias estão reunidas. Quem sabe tem 5.000 famílias reunidas. Eu vejo as lives lá, 5.000, 10 milhões. Nós também chegaremos lá para pregar esse evangelho de Cristo. Você com a sua família, nós aqui na igreja, nós vamos cantar esse cântico ao Senhor, esse hino de guerra. Pelo Senhor marchamos sim, e seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Amém? Cante ao Senhor. Ó Jesus, Rei da glória, Tu és poderoso, Rei. Cante, meu irmão, cante, minha irmã. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Cante, igreja! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Louvado seja Deus, igreja! O nosso general é Jesus Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. Ele nos dá a chave da vitória. E ainda, neste momento de pregação da palavra do Senhor, feche seus olhos um instantinho aí na sua casa, com a sua família. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor, mediante aquilo que nós ouvimos. Nesta peleja não tereis que pelejar, é o Senhor que vai pelejar por nós. Antes de orar, o pastor Itamar já iniciou aqui, dando um testemunho. Nossa irmã Elaine foi acometida deste vírus. Fez o exame, deu positivo. Coronavírus, Covid-19. Já tínhamos fazendo em nosso lar ali todo o processo de isolamento, porque ela trabalha na área hospitalar. Eu e a Milena, tudo isoladinho, bonitinho, separadinho, roupa dela. Chegava, ela tirava, colocava chinelo novo, fazia todas as coisas que era necessário fazer. E aí foi, depois da notícia,
continuamos com os cuidados, mas continuamos a buscar ao Senhor, a adorar a esse Deus, a glorificar a esse Deus. Passaram-se os 15 dias de isolamento. A Elaine foi e voltou a trabalhar. Fez um exame total de novo. Seu pulmão estava 100%. Seu exame de sangue 100%. Sua vida, sua saúde física 100%. Louva a Deus e agradeça ao Senhor por eu e a Milena não ter contraído. Ela trabalhando na área da saúde. Muitos homens de Deus estão também sendo contraídos, mas não desiste, não desista, busque. O Senhor nos abençoou, nos fortaleceu. A Helene já voltou a trabalhar, eu trabalhei um pouco essa semana, mas irmãos, não tenha medo diante da adversidade. A luta vai vir, mas creia que a vitória também chegará em nossas vidas. Estamos dispostos a guerrear. Estamos dispostos a vencer este mal através da oração, através do clamor, através da busca, e tendo na nossa frente, como nós acabamos de cantar, como nós acabamos de louvar, o nosso general é Jesus Cristo. O nosso comandante é Jesus Cristo. Ele é quem vai na frente guerreando. E nós só vamos recebendo as bênçãos e as vitórias. Mas se coloque na posição de soldado de Cristo. Se coloque à disposição desse Deus como soldado de Cristo. Como é importante ver vidas que não conhecem a fundo quem é Jesus Cristo e nos pede orações. Pede para que possamos intervir por eles. Que maravilha! Essa é a oportunidade da igreja de Cristo. Não fique acuado, mas se levante com poder e autoridade para vencer este mal. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por esse momento, ó Deus, que estamos tendo aqui na sua casa de adoração, de busca. Nós ouvimos e vimos e lemos, ó Deus, da sua palavra, que se levantou grandes inimigos para combater o rei Josafá, para destruí-lo. Suas forças carnais, seus braços não eram suficientes para vencer essa batalha. Mas aquele a qual os olhos estavam ligados, o Deus do céu, o Deus a qual ele clamou, o Deus a qual ele abriu o coração, foi o Deus que levantou um profeta e disse que a peleja não era do rei Josafá, senão de Deus, e enviou a grande vitória através do louvor, através dos hinos, através da grande música espiritual. E eu quero crer, meu Deus, que em nome de Jesus, as famílias que estão nos ouvindo nesta noite, nós que estamos aqui representando o nosso lar, através dos louvores em nosso lar, através das pregações em nossos lares, nenhuma praga vai chegar até a nossa tenda, nenhum mal vai vir sobre nós, porque o Senhor vai na frente da batalha e dará ordem aos anjos para nos livrar, para nos fortalecer, para nos instruir, para nos capacitar. Receba do Senhor essa grande promessa na sua vida. O Senhor vai na frente da batalha. Somente busque, somente adore, somente clame. E nós estamos no caminho certo, igreja. Em nosso lar nós estamos cantando louvores ao nosso Deus. Continue assim. Em nossos lares nós estamos ouvindo a palavra. Continue assim. Se una com a sua família cada dia mais e cante ao Senhor, exalte ao Senhor, porque quando nós o adoramos, quando nós o clamamos, Ele nos dá o livramento, Ele nos dá a força, Ele nos dá a direção. Tome posse dessa bênção em seu lar. Quero aqui agradecer essa rica oportunidade de poder pregar essa palavra
de anunciar esse evangelho, de mostrar a verdade que liberta. Fique firme, irmão. Fique firme, irmã. Nós venceremos essa batalha no nome santo de Jesus. E o nome do nosso Deus será ainda mais glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória. Glórias a Deus. É bom meditarmos na boa palavra do Senhor. E nós temos mais outras boas notícias. É bom termos boas notícias. No domingo passado nós estivemos pedindo oração por 2 irmãos em Cristo, né, que estavam, um estava se tratando em casa e o outro estava internado. E na sexta-feira, nosso irmão Ivanildo, que serve aqui no Ministério de Louvor, ele recebeu alta, está bem, se recuperando em sua casa, precisa ter aí todo o cuidado, mas ele teve uma boa recuperação e está em casa. Um outro também que nós estivemos orando foi pelo irmão Bruno, servo do Senhor, que é irmão da nossa irmã Ana Paula, que serve a Deus lá no Rio de Janeiro. Ele também teve uma melhora, o Bruno não precisou ser internado. Inclusive essa semana eu recebi um vídeo dele cantando, adorando a Deus. Louvamos ao Senhor, vamos continuar orando, intercedendo, buscando ao Senhor, conforme nós ouvimos nesta noite. Crede no Senhor e estareis seguros. Mesmo diante de toda e qualquer tempestade, crede no Senhor e estareis seguros. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que tem cuidado das nossas vidas. Nós estamos chegando ao término deste culto, estaremos orando pelas famílias, por mais uma semana de trabalho, de batalha que temos pela frente. Alguns estão gradativamente voltando para o trabalho. Quem sabe alguns daqueles que estão nos ouvindo em toda essa pandemia perdeu esse emprego. Continue confiando no Senhor. Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que tem cuidado de nós. Queremos agradecer aos irmãos, que têm contribuído, depositando seu dízimo, sua oferta, que tem suprido as necessidades da casa do Senhor. Nós estaremos orando e bendizendo ao Senhor, que você fique firme aí na sua casa, adorando a Deus, cuidando uns dos outros, cuidando das famílias, cuidando dos idosos, tendo um cuidado necessário, orando pelo nosso país, pela nossa nação. Temos passado também como nação, como o Márcio citou aqui, além desse período aí de pandemia, uma crise também que tem estabelecido política, econômica, mas nós olhamos para o Senhor, consideramos, sabemos das dificuldades, mas o nosso olhar está no Senhor. Nós vamos colocar aqui os dados bancários da Igreja Unida de Água Rasa. Você que pode, que sente no seu coração e que tenha essa condição de estar contribuindo por meio da oferta, do dízimo, para que a obra do Senhor, ela continue avançando. As portas estão fechadas, mas a palavra de Deus, ela está sendo pregada, vidas estão sendo fortalecidas, sustentadas, e em tudo o nome do Senhor tem sido glorificado. Que Deus abençoe a sua casa, que haja abundância contínua do Senhor sobre os seus celeiros. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, neste momento nós queremos orar por cada família, Senhor. Pai, pelos lares. Senhor meu Deus, Tu és o Deus que supre as necessidades do Teu povo. Tu és o Deus que guia o Teu povo, Senhor. Tu és o nosso pastor, somos ovelhas do Teu rebanho.
Pai, continue a abençoar cada lar, a suprir, Senhor Deus, as necessidades de cada um dos teus filhos, ó Senhor. Pai, Tu és o Deus, o mesmo Deus, que faz brotar, Senhor, água da rocha. Tu és o Deus, ó Pai, que chama à existência aquilo que não existe. Tu és o Deus que abençoa, que prospera o Teu povo, mesmo em meio, Senhor Deus, às adversidades. Pai querido, vem abrindo portas de trabalho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para os Teus filhos, ó Pai. Ó meu Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, vem suprindo, Pai, vem abrindo portas de provisão, ó Deus, em nome de Jesus. Temos ouvido, ó Pai, testemunhos, ó Senhor Deus, tremendos, de provisão do Senhor, de abundância do Senhor. Oh meu Pai, assim cada lar seja prontamente abençoado, ó, pelo Teu poder, pela Tua bondade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, continue a sustentar a Tua obra neste lugar, Senhor. Ó Senhor Deus, a obra é Tua, somos Teus, pertencemos a Ti, ó Pai. Que haja toda a abundância, toda a suficiência para a Tua obra, para o lar de cada um dos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Conduze-nos em mais uma semana, Senhor Deus, de vida, Pai, buscando, servindo ao Senhor. Ó Pai querido, em nosso coração há expectativas do Teu agir, do Teu operar, Senhor. Continue a dar saúde e vigor. Pai, vem curando, Senhor Deus, aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, Senhor Deus, aqueles que estão se recuperando em suas casas. Estende a Tua mão de poder, o Teu bálsamo, trazendo saúde, Senhor. Glorifica o Teu nome, ó Pai. Aperfeiçoa a Tua obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa a nossa nação, o nosso país. Senhor Deus, diante de tudo isso que temos vivido, ó Pai, dá a Tua direção. Pai, trabalha, Senhor Deus, no coração dos nossos governantes, ó meu Pai. Ó Deus querido, que eles não estejam degladiando-se entre si, ó Senhor. Pai, mas que estejam, Pai, se empenhando em servir pelo bem da nossa nação, pelo bem do povo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que em tudo há um propósito Teu. Dê sabedoria, Pai, discernimento, temor ao coração dos nossos governantes, ó Pai, para que sirvam, ó Pai, em prol, ó Pai, do povo, Senhor, em prol, ó Deus amado, das famílias, Senhor. Que em tudo o Teu nome seja glorificado. Assim, pois, nós oramos, Deus. Muito obrigado por este tempo precioso de estarmos cultuando, adorando, em comunhão com o Senhor, em comunhão espiritual uns com os outros. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, nós nos alegramos em Ti. Este Deus é fiel, este Deus é poderoso, Ele é tremendo. Domingo que vem, nós teremos a nossa ceia. Estaremos fazendo ela virtual, como nós fizemos no mês passado. Você que tem acompanhado os nossos cultos, que serve a Deus, que está em comunhão com Cristo Jesus, prepare aí na sua casa o pão, o cálice, e nós estaremos mais uma vez, no próximo domingo, celebrando a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê um término de noite de bênção, de comunhão, de alegria, de poder no Espírito Santo, e uma semana abençoada, uma semana de vitória sobre a sua casa, sobre a sua família. Receber a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai de misericórdias, que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que a consolação, a comunhão, a presença, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, fazendo-os triunfar, prevalecer, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Que Deus te abençoe. Quinta-feira estamos de volta no nosso
culto Vinde a Mim, às 20 horas, e no domingo, no nosso culto de louvor e adoração. Terça-feira, Bíblia e oração. Está sendo preparado aí mais um tempo de estudo, de compartilhamento da palavra para nos abençoar e nos fortalecer. Um grande abraço, um ósculo santo, em nome de Jesus. Amém.